E se eu te contasse que um filósofo italiano de 500 anos descobriu 10 gatilhos psicológicos tão poderosos que poderiam desestabilizar completamente qualquer mulher em segundos? Nicolau Maquiavel, a mente brilhante por trás de O Príncipe, não apenas revolucionou a estratégia política, mas também desvendou algo muito mais perigoso, algo que atinge os mecanismos psicológicos mais profundos do comportamento humano, particularmente nas mulheres, criando reações tão intensas que beiram o explosivo. Essas não são perguntas comuns, são armas psicológicas de precisão, meticulosamente elaboradas para atingir o âmago da psicologia feminina, projetadas para contornar o pensamento racional e desencadear respostas imediatas e viscerais. Quando empregadas corretamente, não apenas iniciam conversas, mas inflamam labaredas que consomem todas as defesas, todas as barreiras cuidadosamente construídas, todas as tentativas de manter o controle. Agora mesmo, milhares de homens estão perdendo oportunidades sem saber, pois não compreendem esses princípios psicológicos. Estão tendo conversas superficiais, enquanto as chaves para desbloquear reações emocionais genuínas estão bem diante deles, esperando para serem descobertas. Mas você está prestes a ter acesso a um conhecimento que a maioria das pessoas jamais encontrará, muito menos dominará. Se este conteúdo já está mudando sua perspectiva sobre a psicologia humana e os relacionamentos, clique no botão de gostei imediatamente e se inscreva neste canal. Seu apoio não apenas nos ajuda a crescer, mas nos permite mergulhar mais fundo nesses territórios psicológicos controversos que os criadores de conteúdo convencionais não ousariam tocar. Cada inscrição diz ao YouTube que esse tipo de insight psicológico cru e não filtrado merece alcançar mais pessoas que estão prontas para entender como o comportamento humano realmente funciona. E se você quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, considere deixar um valeu demais. Maquiavel compreendeu algo que a psicologia moderna está apenas começando a reconhecer. As mulheres processam estímulos emocionais de maneira diferente dos homens, não melhor ou pior, mas por meio de vias neurológicas completamente distintas. Essas perguntas exploram essas vias com precisão cirúrgica, criando respostas que parecem desproporcionais para quem não entende os mecanismos subjacentes em jogo. A primeira pergunta opera no que os psicólogos chamam de paradoxo da segurança. As mulheres, independentemente de sua independência ou força, mantêm profundas conexões psicológicas com segurança e estabilidade. Quando essa pergunta é feita, não apenas solicita informações, ela força uma reavaliação completa de sua situação atual, suas perspectivas futuras e seus medos mais profundos de serem abandonadas ou deixadas vulneráveis. Eis a formulação exata que Maquiavel usaria hoje. Se você tivesse que escolher entre ser completamente dependente financeiramente de alguém que a amasse incondicionalmente ou ser completamente independente financeiramente, mas nunca encontrar o amor verdadeiro, o que a aterrorizaria mais? O impacto psicológico é imediato e avassalador. A mente delas começa a correr por cenários, calculando riscos, avaliando seus relacionamentos atuais, questionando suas escolhas de vida. Em segundos, elas não estão mais envolvidas em uma conversa casual, mas conduzindo uma triagem psicológica de emergência em toda sua existência. Mas isso é apenas o começo. A segunda pergunta atinge um alvo psicológico ainda mais vulnerável. As mulheres investem uma enorme energia emocional em suas conexões sociais e em como os outros percebem suas escolhas. Essa pergunta as força a confrontar a possibilidade de que seus relacionamentos mais queridos possam ser construídos sobre o engano. A pergunta é formulada assim: o que você faria se descobrisse que sua amiga mais próxima estava secretamente competindo com você há anos, copiando seu estilo, seus movimentos de carreira, suas escolhas de namoro, mas fingindo apoiá-la? Não está apenas perguntando sobre traição, mas pedindo que questionem tudo o que acreditam sobre lealdade feminina, amizade e sua capacidade de julgar o caráter. A resposta é previsível, mas fascinante de se observar.
Primeiro vem a negação, depois um rápido inventário mental de suas amizades, seguido por paranoia sobre sinais sutis que elas poderiam ter perdido. Em minutos, elas estão analisando conversas de meses atrás, procurando significados ocultos, questionando motivações que nunca questionaram antes. Seu estado emocional muda de confiante para desconfiado a quase frenético. À medida que percebem o quão vulneráveis têm sido. A terceira pergunta tem como alvo o que os psicólogos evolucionistas chamam de ansiedade do valor do parceiro. Isso atinge os medos que toda mulher carrega sobre sua atratividade, desejabilidade e valor de mercado romântico, independentemente de sua aparência real ou estado de relacionamento. Maquiavel expressaria exatamente assim. Se você descobrisse que todos os homens por quem você já se sentiu atraída, na verdade, se contentaram com você porque não conseguiram a mulher que realmente queriam, mas nunca lhe disseram isso, você preferiria saber a verdade ou viver na ignorância? Essa pergunta é dinamite psicológica, porque a força a questionar não apenas seu relacionamento atual, mas todas as interações românticas que já teve. O impacto imediato é visível, você verá sua expressão facial mudar enquanto ela processa as implicações. Ela começa a revisar mentalmente relacionamentos passados, procurando sinais de que era a segunda opção, analisando elogios que recebeu, questionando se os homens eram genuinamente atraídos por ela ou simplesmente disponíveis. Toda a sua história romântica se torna suspeita em questão de segundos. O que torna isso particularmente devastador é que é impossível responder sem revelar profundas inseguranças. Se ela escolher a ignorância, estará admitindo que é frágil demais para lidar com a verdade. Se ela escolher o conhecimento, estará se abrindo para realizações potencialmente esmagadoras sobre seus relacionamentos passados. Qualquer escolha expõe vulnerabilidades que ela provavelmente nem percebia que carregava. A quarta pergunta explora a psicologia maternal, mesmo em mulheres que não têm filhos. Toda mulher tem algum relacionamento com o conceito de maternidade, quer o abrace, o rejeite ou se sinta em conflito com ele. Essa pergunta as força a confrontar seus medos mais profundos sobre sua capacidade de amor e proteção maternais. És como é construída. Se você tivesse filhos e descobrisse que mostrar-lhes amor e apoio incondicionais, na verdade os estava tornando mais fracos e menos capazes de lidar com os desafios da vida, você escolheria amá-los menos para torná-los mais fortes ou continuaria amando-os totalmente, sabendo que poderia estar prejudicando seu futuro? Isso cria um dilema moral impossível que atinge o coração dos instintos femininos de cuidado. O caos psicológico que isso cria é imediato. Mulheres que não têm filhos começam a se imaginar como mães e a sentir o peso de escolhas impossíveis. Mulheres que têm filhos começam a questionar suas abordagens parentais, imaginando se seu amor está ajudando ou prejudicando seus filhos. A pergunta as força a escolher entre seus instintos naturais de cuidado e sua compreensão lógica do que pode ser melhor para o desenvolvimento de seus filhos. O que é particularmente poderoso sobre essa pergunta é que não há resposta certa. E qualquer resposta revela algo profundo sobre sua composição psicológica. Ela as força a examinar suas crenças mais profundas sobre amor, proteção, força e o que significa cuidar verdadeiramente de outra pessoa. A quinta pergunta tem como alvo a psicologia social feminina e seu relacionamento complexo com o sucesso de outras mulheres. Embora a sociedade espere que as mulheres se apoiem mutuamente, a realidade é muito mais complicada, envolvendo competição, inveja e hierarquias sociais complexas que as mulheres navegam constantemente, mas raramente reconhecem abertamente. Maquiavel entendeu que forçar as pessoas a confrontar seus lados sombrios, as partes de sua personalidade que escondem até de si mesmas, cria um intenso desconforto psicológico. Essa pergunta faz exatamente isso. Se apoiar o sucesso de outra mulher significasse aceitar que você talvez nunca alcance o mesmo nível de sucesso que ela,
Você ainda celebraria genuinamente suas conquistas ou secretamente esperaria que ela falhasse apenas o suficiente para lhe dar uma chance? A resposta imediata é quase sempre defensiva, mas observe sua linguagem corporal. Seu desconforto é palpável porque a pergunta as força a reconhecer sentimentos que não deveriam ter. A sociedade lhes diz que deveriam apoiar outras mulheres incondicionalmente, mas essa pergunta as faz confrontar os instintos competitivos que realmente sentem. Isso cria um fascinante vínculo psicológico. Elas querem dar a resposta moralmente correta, mas a construção da pergunta deixa claro que uma autorreflexão verdadeiramente honesta pode revelar verdades menos lisonjeiras sobre seu caráter. A luta entre sua autoimagem idealizada e seus impulsos psicológicos reais torna-se visível em tempo real. A sexta pergunta atinge a intersecção de sexualidade e poder, dois dos aspectos mais complexos e emocionalmente carregados da psicologia feminina. Isso não se trata de tópicos sexuais grosseiros, mas das maneiras sofisticadas pelas quais as mulheres usam e experimentam a energia sexual em seus relacionamentos e interações sociais. A pergunta é elaborada assim: se você pudesse ter o poder de deixar qualquer homem completamente obcecado por você sexualmente, mas sabendo que essa obsessão acabaria destruindo sua capacidade de amar você ou qualquer outra pessoa genuinamente, você usaria esse poder nem que fosse uma vez. Isso as força a confrontar seu relacionamento com seu próprio poder sexual e seu potencial para causar danos. O impacto psicológico é multifacetado. Primeiro, elas devem reconhecer que têm poder sexual sobre os homens, algo que muitas mulheres minimizam ou negam. Segundo, devem considerar se abusariam desse poder para sua própria satisfação. Terceiro, devem pesar seu desejo de serem desejadas contra sua empatia por danos potenciais a terceiros. O que torna isso particularmente potente é que revela como elas veem a sexualidade dos homens e seu papel nela. Algumas mulheres reconhecerão imediatamente o potencial destrutivo e se afastarão da ideia. Outras ficarão intrigadas com a fantasia de poder, mas perturbadas por sua própria atração por ela. Qualquer resposta revela aspectos profundos de sua psicologia sexual que raramente examinam. A sétima pergunta explora o relacionamento complexo entre autenticidade e aceitação social, uma tensão constante na vida da maioria das mulheres. As mulheres muitas vezes sentem pressão para modificar suas personalidades, opiniões ou comportamentos para manter relacionamentos ou posição social, mas raramente examinam o quanto de si mesmas estão dispostas a sacrificar pela aceitação. Maquiavel apresentaria dessa forma: se ser completamente autêntica e expressar cada pensamento e sentimento que você realmente tem resultasse na perda da maioria de suas amizades e relacionamentos familiares, mas atraísse um pequeno número de pessoas que a amaria mais intensamente do que alguém jamais amou, qual versão de si mesma você escolheria ser? Isso as força a quantificar o valor da ampla aceitação versus a conexão profunda. A pergunta cria um conflito interno imediato porque destaca um compromisso que a maioria das pessoas faz sem consciência. Elas automaticamente se modificam para a harmonia social, mas quando forçadas a examinar esse comportamento diretamente, muitas percebem o quanto de seu eu autêntico sacrificaram. A resposta psicológica é muitas vezes uma mistura de revelação e arrependimento. Elas começam a pensar em momentos em que se censuraram, relacionamentos em que se apresentaram em vez de simplesmente existir e oportunidades de conexão genuína que podem ter perdido por jogarem pelo seguro socialmente. A oitava pergunta tem como alvo um dos aspectos mais sensíveis da psicologia feminina, a relação entre sua identidade e seus relacionamentos com homens. Isso não se trata de dependência, mas das maneiras pelas quais os relacionamentos românticos podem alterar fundamentalmente a personalidade e a direção da vida, às vezes de maneiras que não são imediatamente aparentes. Essa é a formulação precisa.
Se você olhasse para trás em sua vida e percebesse que cada decisão importante que você tomou foi de alguma forma influenciada por atrair, manter ou se recuperar de um relacionamento romântico com um homem, mesmo quando você pensava que estava fazendo escolhas independentes, como isso mudaria sua visão de sua própria autonomia? Essa pergunta atinge o coração do senso de independência e autodeterminação das mulheres modernas. O impacto imediato é muitas vezes defensivo, mas então vem um rápido inventário mental. Elas começam a rever as principais escolhas de vida, decisões de carreira, mudanças de localização, até mesmo amizades, procurando influência masculina que não haviam reconhecido anteriormente. A possibilidade de que suas escolhas não fossem tão independentes quanto acreditavam cria uma dissonância cognitiva significativa. O que torna isso particularmente poderoso é que muitas vezes é parcialmente verdade, mas reconhecer isso parece trair seu senso de empoderamento e independência. A pergunta as força a examinar se a verdadeira autonomia existe em seus relacionamentos românticos ou se a influência é tão sutil e generalizada que elas não têm consciência dela. A nona pergunta aborda a relação complexa entre maternidade, carreira e identidade pessoal. Mesmo mulheres que têm certeza de suas escolhas em relação aos filhos, muitas vezes carregam alguma ansiedade sobre o caminho não percorrido, as oportunidades perdidas ou o julgamento de outros sobre suas decisões. A construção é deliberada e precisa. Se você pudesse ver exatamente como sua vida teria se desenrolado se tivesse feito a escolha oposta sobre ter filhos e descobrisse que o outro caminho teria levado a maior felicidade, realização e impacto no mundo, você ainda estaria em paz com a escolha que realmente fez? Isso as força a confrontar uma das decisões mais importantes de suas vidas de um ângulo completamente diferente. O caos psicológico que isso cria é intenso porque atinge a identidade, o arrependimento e a natureza permanente das principais decisões da vida. Mulheres que escolheram a maternidade começam a imaginar suas vidas profissionais alternativas. Mulheres que escolheram carreiras começam a imaginar suas vidas maternas alternativas. Ambos os grupos são forçados a confrontar a possibilidade de terem escolhido errado, mesmo que se sentissem certos na época. A pergunta é particularmente brutal porque não pergunta se elas se arrependem de sua escolha, mas se poderiam manter a paz com sua escolha. Mesmo se confrontadas com evidências de que a alternativa teria sido melhor, isso as força a examinar sua capacidade de autoaceitação e seu relacionamento com o arrependimento e as oportunidades perdidas. Mas é aqui que o verdadeiro gênio de Maquiavel emerge. Essas perguntas não são apenas temas para iniciar conversas ou experimentos psicológicos. São ferramentas de diagnóstico que revelam. Imagine, logo de cara, a sinceridade estampada nos olhos de alguém ao responder perguntas que, como um raio-x, revelam a essência da sua alma. Não se trata apenas do que pensam, mas de como processam o mundo, seus medos mais profundos, valores inegociáveis e vulnerabilidades escondidas sob camadas de máscaras sociais e autoproteção. A 10ª questão, a mais impactante de todas, atinge um ponto nevrálgico que raramente paramos para analisar conscientemente, mas que rege quase todas as nossas interações humanas. É sobre o delicado balanço que existe em qualquer relação. As trocas silenciosas de atenção, afeto, benefícios e reciprocidade que determinam se um laço se fortalece ou se desfaz. Essa pergunta exige uma auditoria completa das relações mais importantes, sob uma perspectiva inédita. Maquiavel, com sua sagacidade, a formularia da seguinte maneira: se você calculasse precisamente o investimento emocional, financeiro e prático que cada pessoa na sua vida fez em você, comparado ao que você ofereceu em troca, e descobrisse que tem recebido muito mais do que retribuído na maioria dos seus relacionamentos, você teria coragem de equilibrar essa balança ou se afastar daqueles laços onde não consegue? Não se trata de generosidade ou gentileza, mas de uma análise fria e calculista da equidade relacional, algo que evitamos a todo custo, temendo os resultados.
O impacto psicológico é diferente de tudo que as perguntas anteriores provocam. Primeiro, surge a defesa automática, a mente se esforçando para justificar os comportamentos relacionais. Em seguida, inevitavelmente, entra em cena uma planilha mental, onde começamos a calcular investimentos e retornos em casamentos, amizades, relações familiares e conexões profissionais. A matemática dos relacionamentos, quando analisada com honestidade, revela verdades desconfortáveis sobre quem realmente se beneficia e quem carrega o fardo emocional e prático mais pesado. O que torna essa pergunta particularmente transformadora é que, uma vez introduzido esse olhar analítico, é quase impossível ignorá-lo daqui para frente. Começamos a notar quando amigos só ligam quando precisam de algo, quando familiares esperam apoio sem oferecer, quando parceiros românticos banalizam os esforços, contribuindo cada vez menos com o passar do tempo. A pergunta não gera apenas um desconforto momentâneo, ela altera permanentemente a forma como avaliamos nossos relacionamentos, podendo levar a mudanças drásticas na vida ao reconhecermos padrões que ignoramos por anos. A genialidade dessas 10 perguntas reside não apenas no impacto psicológico individual, mas no efeito cumulativo. Cada pergunta enfraquece diferentes mecanismos de defesa e, quando combinadas, elas desmantelam as ilusões confortáveis que usamos para navegar em nossas vidas emocionais. Mulheres que se deparam com as 10 perguntas em sequência frequentemente relatam se sentirem, ao mesmo tempo, mais conscientes de si mesmas e mais perturbadas do que se sentiram em anos. Mas Maquiavel já sabia algo que a psicologia moderna só agora começa a entender. Essas perguntas não geram apenas caos emocional, elas abrem portas para oportunidades. Quando as defesas psicológicas de alguém estão temporariamente mais baixas, quando suas respostas automáticas são interrompidas, quando são forçadas a examinar aspectos de si mesmas que geralmente mantêm escondidos, elas se tornam mais autênticas, vulneráveis e reais do que em interações sociais típicas. É aí que reside o verdadeiro valor estratégico. Não são apenas ferramentas para criar respostas dramáticas ou fogos de artifício emocionais. São instrumentos de precisão para romper com a superficialidade e conectar com a pessoa autêntica que existe por trás da persona social. Quando alguém responde a essas perguntas com sinceridade, não estamos interagindo com sua imagem pública ou seu eu idealizado, mas com sua realidade psicológica, completa, com medos, desejos, conflitos e contradições. As aplicações práticas imediatas são profundas. Em ambientes profissionais, entender como alguém reage a essas pressões psicológicas revela seus padrões de tomada de decisão, seus valores fundamentais e seus pontos de ruptura. Em relacionamentos amorosos, essas perguntas podem acelerar a intimidade em meses ou anos, forçando o tipo de autorrevelação profunda que normalmente só ocorre após muito tempo e confiança. No entanto, o poder dessas perguntas vem acompanhado de grande responsabilidade. Não são truques de festa ou temas para conversas casuais. São ferramentas de escavação psicológica que podem desenterrar traumas, inseguranças e conflitos reprimidos que as pessoas talvez não estejam preparadas para lidar. Quem faz essas perguntas precisa estar preparado para a intensidade das respostas e para as possíveis consequências emocionais. As respostas das mulheres a essas perguntas geralmente seguem padrões previsíveis, mas com variações individuais fascinantes. Algumas se tornam imediatamente defensivas, reconhecendo a ameaça psicológica e tentando minimizar o impacto das perguntas. Outras se tornam intensamente introspectivas, mergulhando em autoanálise e muitas vezes compartilhando muito mais do que pretendiam. Um terceiro grupo se torna confrontacional, percebendo que estão sendo desafiadas psicologicamente e respondendo com contra-desafios ou tentando inverter as perguntas. As respostas mais reveladoras vêm de mulheres que inicialmente tentam tratar as perguntas como exercícios intelectuais, tentando analisá-las logicamente em vez de responderem emocionalmente.
Essa abordagem geralmente desmorona nas primeiras perguntas, à medida que a pressão psicológica aumenta e suas respostas emocionais se sobrepõem às suas intenções analíticas. Observar essa transição da distância intelectual para o envolvimento emocional oferece grande compreensão de como elas lidam com o estresse, a vulnerabilidade e a perda de controle. É particularmente fascinante como essas perguntas revelam a lacuna entre as crenças conscientes das mulheres sobre si mesmas e seus padrões psicológicos inconscientes. Muitas descobrem que seus verdadeiros medos, desejos e motivações são bem diferentes do que pensavam. Esse processo de autodescoberta pode ser transformador, mas também desestabilizador, levando a mudanças significativas na vida, à medida que alinham suas circunstâncias externas com sua recém-descoberta realidade interna. O impacto a longo prazo dessas perguntas se estende muito além da conversa imediata. Mulheres que se envolvem seriamente com as 10 perguntas geralmente relatam que a experiência mudou a forma como abordam relacionamentos, decisões de carreira e crescimento pessoal. Elas se tornam mais conscientes de seus padrões psicológicos, mais honestas sobre suas motivações e mais intencionais sobre suas escolhas. Em essência, essas perguntas podem servir como um catalisador para o desenvolvimento psicológico genuíno. De uma perspectiva estratégica de relacionamento, quem introduz essas perguntas ganha diversas vantagens. Primeiro, demonstra sofisticação e profundidade psicológica, o que a diferencia das interações sociais típicas. Segundo, cria uma dinâmica de poder imediata, onde está conduzindo a conversa para um território que a maioria das pessoas nunca explora. Terceiro, coleta uma enorme quantidade de informações psicológicas sobre o caráter, os valores e os padrões emocionais da outra pessoa. Mas, talvez o mais importante, se estabelece como alguém que opera em um nível mais profundo do que a maioria das pessoas. Alguém que se sente confortável com a complexidade psicológica e a intensidade emocional. Esse posicionamento pode ser incrivelmente atraente para mulheres que estão cansadas de interações superficiais e buscam profundidade genuína em seus relacionamentos. O momento e o contexto dessas perguntas importam muito. Elas são mais eficazes em ambientes onde a outra pessoa se sente segura o suficiente para ser vulnerável, mas estimulada o suficiente para se envolver seriamente com conceitos desafiadores. Situações sociais casuais geralmente não oferecem o ambiente certo para essas explorações psicológicas profundas, enquanto ambientes excessivamente formais podem criar muita defensividade. O contexto ideal combina privacidade, conforto e envolvimento intelectual. Conversas longas durante viagens, discussões íntimas em jantares ou trocas filosóficas noturnas criam a atmosfera perfeita para esses mergulhos psicológicos. A chave é garantir que a outra pessoa se sinta intelectualmente respeitada enquanto é emocionalmente desafiada. É crucial entender que essas perguntas funcionam porque ignoram os roteiros sociais e as respostas automáticas que as pessoas usam na maioria das interações. Elas forçam o envolvimento psicológico genuíno em vez do desempenho social educado. Isso as torna incrivelmente poderosas para criar conexões autênticas, mas também potencialmente perigosas se usadas de forma manipuladora ou sem consideração pelo bem-estar emocional da outra pessoa. A aplicação ética dessas percepções psicológicas requer interesse genuíno em entender e se conectar com os outros, em vez de simplesmente manipulá-los ou controlá-los. O objetivo deve ser a exploração psicológica mútua e o aprofundamento da intimidade, em vez de uma vantagem psicológica unilateral. Quando usadas com cuidado e curiosidade genuínos, essas perguntas podem criar algumas das conversas mais significativas e transformadoras possíveis entre duas pessoas. O que Maquiavel descobriu, em última análise, é que a psicologia humana opera em padrões previsíveis, mas esses padrões geralmente estão ocultos sob camadas de condicionamento social, autoengano e mecanismos de proteção.
Essas 10 perguntas servem como ferramentas de escavação psicológica, revelando a pessoa autêntica por trás da persona social. Elas não criam os padrões psicológicos, apenas tornam visível o que sempre esteve ali, mas cuidadosamente oculto. O verdadeiro domínio não está apenas em fazer essas perguntas, mas em entender e responder adequadamente às respostas. Cada resposta fornece um mapa para o cenário psicológico dessa pessoa, mostrando seus valores, medos, desejos e mecanismos de defesa. Essa inteligência psicológica pode ser usada para aprofundar relacionamentos, melhorar a comunicação e criar intimidade genuína com base na compreensão, em vez de suposições. As mulheres que se envolvem mais profundamente com essas perguntas são frequentemente aquelas que são psicologicamente sofisticadas, que reconhecem a profundidade do que está sendo explorado e são curiosas o suficiente sobre sua própria psicologia para mergulhar em fundo, apesar do desconforto. Essas interações geralmente se tornam transformadoras para ambas as pessoas envolvidas, criando conexões baseadas na compreensão psicológica autêntica, em vez de compatibilidade superficial. Mas o que acontece quando alguém domina essa abordagem completamente? Que territórios psicológicos se tornam disponíveis quando essas 10 perguntas são apenas o começo, em vez do destino final? As implicações se estendem muito além dos relacionamentos individuais para a compreensão da motivação humana, da dinâmica social e das forças psicológicas ocultas que impulsionam quase todo o comportamento humano. A jornada para o domínio psicológico, que começa com essas 10 perguntas, abre portas para a compreensão da influência, da persuasão, da liderança e da conexão humana em níveis que a maioria das pessoas nunca imagina serem possíveis. Essas perguntas não são o fim da exploração, mas a chave que desbloqueia territórios psicológicos muito mais profundos. Se essa exploração da psicologia oculta dos relacionamentos humanos abriu seus olhos para possibilidades que você não havia considerado antes, considere apoiar este canal com um valeu demais. Seu apoio financeiro nos permite mergulhar ainda mais fundo nesses territórios psicológicos controversos. Explorar as estratégias e percepções que os criadores de conteúdo convencionais evitam e trazer a você o tipo de inteligência psicológica bruta e não filtrada que pode realmente transformar a forma como você entende e interage com os outros. Cada vale o demais nos ajuda a continuar ultrapassando os limites do que é possível na educação psicológica e na compreensão humana.